voltamos aqui com a entrevista com o Wellington Saraiva e vamos dar continuidade, conversando um pouco mais. E nós gostamos de saber um pouco do Wellington, qual é a função do Procurador Regional Eleitoral, Wellington? O Ministério Público Eleitoral, como eu disse no bloco anterior, é o órgão que representa a sociedade na área eleitoral. Então nós acompanhamos todos os atos das eleições, desde a primeira instância até a última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então nosso trabalho basicamente é de procurar fazer que os candidatos e candidatas, os partidos políticos, cumpram a lei. Essa é basicamente a nossa função. Não é uma função fácil, infelizmente, porque no Brasil existe ainda, infelizmente, uma cultura de descumprimento da lei. As pessoas não se sentem comprometidas com o cumprimento da lei. E na minha visão, eu não sou cientista político, não sou sociólogo nem antropólogo, mas na minha visão de leigo nessas áreas, é um dos principais problemas da sociedade brasileira. As pessoas não têm compromisso com o cumprimento da lei, claro, estou generalizando porque muita gente busca cumprir a lei, mas existe uma grande quantidade de pessoas que não têm esse mesmo compromisso e às vezes a gente vê esse mau exemplo até em altas autoridades. A gente viu isso, a meu ver, de forma muito clara nesse período de pandemia, em que havia uma série de regras sanitárias a serem cumpridas e o próprio presidente da República não demonstrava interesse em seguir essas regras, promovia aglomerações, saía sem máscara, e isso, a meu ver, é muito negativo para a população, porque transmite às pessoas o sentimento de que não é preciso cumprir as leis. Então, na área eleitoral, a gente procura fazer a mesma coisa, a gente acompanha todos os atos do processo eleitoral. Desde a fase anterior à campanha, que é conhecida como pré-campanha, é a fase em que nós estamos agora, ainda nós estamos nessa chamada pré-campanha. Acompanhamos a atuação dos pré-candidatos e pré-candidatas, porque na fase de pré-campanha eles podem praticar alguns atos, eles podem comparecer de público e dizer que são pré-candidatos, podem dizer as suas plataformas de campanha futura, o que eles pretendem fazer. O que eles não podem fazer nessa fase é pedir voto. A lei eleitoral proíbe que na pré-campanha os pré-candidatos façam pedido de voto. E aí, novamente, infelizmente, a gente tem muitos pré-candidatos e pré-candidatas que descumprem essa regra. Isso gera processos na Justiça Eleitoral. Nós próprios do Ministério Público Eleitoral iniciamos esses processos e quando são os outros partidos ou pré-candidatos que iniciam os processos, nós acompanhamos. Depois vem a fase da campanha eleitoral. Este ano, por conta da pandemia, o calendário eleitoral foi todo deslocado para poder permitir que a eleição acontecesse numa fase em que a pandemia estivesse supostamente mais tranquila. Tanto que nós vamos ter a eleição este ano no dia 15 de novembro, que é fora do período normal, que geralmente acontece em outubro. Este ano, por conta do adiamento do calendário eleitoral, a campanha começa em 27 de setembro. A partir desse momento, os candidatos e candidatas que requereram o seu registro de candidatura podem começar a pedir votos, é para isso mesmo que existe a campanha. E podem também realizar os atos comuns de campanha, comícios, passeatas, carreatas, reuniões, panfletagem. Porém, este ano a eleição é atípica, exatamente por conta da pandemia. Então, uma das lutas que nós estamos levando adiante na Justiça Eleitoral e no Ministério Público Eleitoral é conscientizar os candidatos e candidatas a compatibilizar as regras de campanha eleitoral com as regras sanitárias. Então, a campanha eleitoral será permitida, ela é permitida, é prevista na legislação, os políticos podem realizá-la, mas eles têm que compatibilizar isso com a necessidade de observar regras sanitárias. Então nós acompanhamos também essa fase, a fase de registro de candidatura e a fase dos atos de propaganda eleitoral. Então quando há algum descumprimento da lei eleitoral, os próprios promotores e promotoras eleitorais do Estado promovem as ações necessárias e elas todas passam em grau, se houver recurso, e quase sempre há, elas passam pelo Tribunal Regional Eleitoral e passam pela Procuradoria Regional Eleitoral, que é o órgão que eu coordeno, que eu ocupo hoje em dia. Então todos os processos que vão para o TRE de Pernambuco passam por nós. A gente examina e profere um parecer, ou seja, a gente profere uma opinião sobre como a gente acha que deve ser julgado aquele processo. A gente acompanha as sessões de julgamento, dependendo do caso eu posso pedir a palavra para me dirigir aos juízes do tribunal, fazendo o que a gente chama de sustentação oral. É uma exposição verbal, naquele momento do julgamento, sobre como a gente acha que o processo deve ser julgado. Eles podem concordar ou não, porque é o tribunal que decide.
Se o tribunal decidir de acordo conosco e o percentual de concordância entre nós e o tribunal é muito alto, eu não tenho um levantamento empírico, um levantamento objetivo para dizer são X%, mas empiricamente a gente percebe que o tribunal concorda com a gente num percentual muito alto dos casos. Quando ele não concorda, aí a gente pode recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, como eu dizia, a gente acompanha todos os atos, todas as fases da campanha eleitoral. A fase de pré-campanha, a fase de registro de candidaturas, a fase de propaganda eleitoral, os atos de campanha eleitoral, e depois vem a fase seguinte, que são as prestações de contas, que são atos também muito importantes. Os candidatos e candidatas às vezes não dão tanta importância a essa fase, a esse dever que eles têm, mas é também uma fase muito importante. E este ano nós estamos lidando com essa realidade adicional que é a da pandemia. Então, recentemente, agora no mês de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco respondeu a uma consulta que nós, da Procuradoria Eleitoral, formulamos. Consulta é um tipo de processo que a Justiça Eleitoral julga, é o único setor do Judiciário que julga consultas. Os demais ramos do Judiciário não julgam, mas a Justiça Eleitoral julga. E nessa consulta, o Tribunal Regional Eleitoral respondeu exatamente sobre essa necessidade que eu apontei de harmonizar as regras de campanha com as regras sanitárias. Nós estamos, infelizmente, vendo que alguns candidatos e candidatas não estão obedecendo essas regras. E aí, novamente, os promotores eleitorais entram em ação para responsabilizar esses candidatos e candidatas pelo descumprimento das regras sanitárias. Muitos deles, na minha visão, pensam que esses atos de aglomerações que estão praticando, esses atos de reunião de pessoas sem as cautelas sanitárias necessárias, serão atos que não resultarão em nenhuma consequência. E eu acho que eles estão errados e eu vou trabalhar muito para que eles estejam muito errados. Nós estamos já tentando responsabilizar essas pessoas pelos meios jurídicos possíveis para que elas sofram as consequências do descumprimento dessas regras sanitárias. Eu até diria, na minha visão como cidadão, não agora como promotor, mas como cidadão, me parece muito incongruente, muito incoerente que um candidato que pretende representar a população não se preocupe com a saúde e com a vida dessas pessoas. Então, se eu sou candidato e promovo uma aglomeração de eleitores, de apoiadores, sem me preocupar com o distanciamento social, com o uso de máscara, com a aglomeração de pessoas, e eu estou ali promovendo um ato que permite a circulação do vírus, da Covid-19, isso me transmite como cidadão uma noção de egoísmo dessa pessoa. A pessoa está preocupada com o seu interesse eleitoreiro e não está preocupada com a saúde e com a vida das pessoas que o apoiam. Eu não votarei, na verdade, em um candidato ou em uma candidata que tenha essa atitude irresponsável durante a pandemia. Mas além da minha visão pessoal como eleitor, eu também atuo juridicamente para responsabilizar essas pessoas. Então, os meus colegas promotores e promotoras eleitorais estão atuando em todo o Estado para investigar esses atos. Eles estão já investigando diversas dessas aglomerações, diversos desses atos de pré-campanha que não respeitaram as regras sanitárias, para processar, inclusive criminalmente, as pessoas que promoveram esses atos. E na minha área de atuação, na Procuradoria Regional Eleitoral, eu vou me bater, vou me esforçar para que essas pessoas sejam condenadas. Para além, procurador, dessas situações com relação às precauções, né, que a vigilância sanitária determina, né, quais são as outras situações em que os candidatos, né, os pré-candidatos, eles não deverão, né, comparando eleições passadas para a eleição atual, o que é que deve ser feito e o que não deve ser feito pelo candidato? Não houve grande mudança de regras da campanha eleitoral neste ano de 2020. Uma coisa que algumas pessoas estão perguntando, por exemplo, é se neste ano será possível haver as chamadas candidaturas coletivas. Como houve já aqui no estado de Pernambuco na eleição passada, houve uma co-candidatura que gerou a eleição de uma deputada estadual que exerce o mandato com outras 4 pessoas. E algumas pessoas estão perguntando se isso vai ser possível nesta eleição. Nesse ponto, o quadro é o mesmo, ou seja, a lei brasileira não autoriza ainda uma candidatura coletiva. Cada candidato ou candidata pede o registro de sua candidatura em caráter individual. Então, o registro da candidatura será para o candidato ou candidata X. Nada impede que ele ou ela tenha
pessoas que o apoiam e que se dispõem a exercer aquele mandato, aquela função de forma coletiva. Isso é possível, mas é um acordo, eu diria, informal entre as pessoas, é um acordo político, mas juridicamente não existe essa permissão de um registro coletivo de candidatura. Então, se aquela pessoa for eleita, o eleito será a pessoa em cujo nome houve o registro da candidatura. As demais pessoas vão exercer a candidatura, exercer o mandato com ela de forma colaborativa, mas não haverá um vínculo jurídico daquelas pessoas. Nesta eleição, como nós vamos eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e vereadoras, se a vereadora Joana, por hipótese, um nome fictício, resolve fazer uma candidatura coletiva com outras apoiadoras, e se ela for eleita, a vereadora será Joana, essa pessoa fictícia. As demais apoiadoras não serão vereadoras, elas não vão receber salário de vereadora, não vão receber as verbas de vereadora, só aquela pessoa será Está ali no registro, né? Exatamente. As demais podem ajudá-la no exercício do mandato. Então, nesse ponto não mudou. O que a gente está vendo também este ano é que está havendo uma migração muito forte da campanha para as redes sociais, para a internet e para os grupos de mensagem. Essa é uma tendência que começou nas eleições passadas. Em 2018, as redes sociais foram muito usadas para isso, e este ano a gente avalia que serão ainda mais por conta da pandemia, porque os atos de rua serão limitados por conta das regras sanitárias. E aí a gente tem procurado esclarecer as pessoas, tanto os candidatos quanto os eleitores e eleitoras em geral, a fazer um uso responsável das redes sociais. A gente tem visto muito o problema das notícias falsas, as chamadas fake news, né, que sempre existiram, só que elas estão agora potencializadas, elas estão agora mais fortes por conta dessas ferramentas tecnológicas. Então, antigamente, o que havia de notícia falsa em eleição, isso aconteceu em várias eleições antigas, as pessoas faziam panfletos falsos divulgando notícias falsas sobre o candidato A, B ou C. Só que a distribuição desses panfletos era limitada porque primeiro você só podia distribuir o número de panfletos que você imprimisse. Exato. Se você imprimisse 1000 panfletos, só haveria 1000 panfletos para divulgar. E ainda assim havia uma restrição geográfica de difusão daquilo. Hoje em dia, com as redes sociais, você manda 1000 mensagens facilmente e essas mensagens se espalham pelo mundo. Então a gente tem tido muito cuidado com essa divulgação de notícias falsas e tem pedido a atenção dos eleitores e eleitoras para não difundir nenhuma informação sem se certificar de que ela é autêntica. Nós gostaríamos de agradecer aqui ao senhor Wellington Saraiva pela entrevista cedida ao Good Pernambuco e gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores. Obrigado, foi um prazer estar com vocês e o que eu gostaria de dizer para encerrar é que este é um momento muito importante da nossa democracia. As eleições são um dos pontos altos da vida democrática. Não são o único momento, mas são, sem dúvida, um momento muito importante. E é fundamental que as pessoas participem. Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que nós vamos eleger agora em novembro são pessoas que vão atuar decisivamente sobre a nossa vida durante os próximos 4 anos. E esta eleição é ainda mais importante do que o normal, porque nós vamos sentir, o país todo vai sentir os efeitos da pandemia pelos próximos anos, por muitos anos, efeitos sociais e econômicos. Então é particularmente importante que nós escolhamos agora, que nós elejamos bons candidatos e boas candidatas para que regam, para que governem os municípios numa realidade muito difícil que será a realidade dos próximos anos por conta da pandemia. As pessoas podem comparecer aos locais de votação, a Justiça Eleitoral está tomando todas as cautelas para que o ato de votação seja seguro, os locais de votação serão sinalizados para evitar aglomeração, haverá equipamentos de higienização, as pessoas estarão com máscaras, tudo que for usado na eleição será higienizado, então as pessoas podem comparecer sem receio. Não será nos locais de votação que haverá risco à saúde das pessoas. E é muito importante que nós evitemos uma abstenção elevada nessas eleições para que os candidatos e candidatas eleitos sejam eleitos com votações representativas, para que eles tenham ainda mais legitimidade e para que nós possamos fazer boas escolhas, como eu disse. Quem opta por não votar, mesmo que depois pague uma multa, quem opta por votar em branco ou quem opta por votar nulo, está permitindo que outras pessoas escolham em seu lugar.
porque haverá prefeitos eleitos, haverá vereadores eleitos. E se você não vota, você está deixando que outras pessoas escolham em seu nome as pessoas que vão governar a sua vida. Então participe, vote e acompanhe, colabore com o Ministério Público Eleitoral e com a Justiça Eleitoral. Fica aí a dica, gente, né? Segundo o nosso procurador, né, o Wellington Saraiva. E agradecemos também a parceria da Gráfica do Parque, que fica na Rua do Futuro 680, Loja 1, nas Graças. Telefone para contato 3426-9508 e acompanhe-nos através do YouTube, Good PE Comunicação, Facebook, Revista Good PE, Twitter, Revista Good PE, LinkedIn, Pedro Vidal. Agradecemos também a parceria da Data em Computadores, 18 anos conectando você com o mundo.